Olá pessoal, bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje trazendo o tema de madeiras industrializadas. Para isso nós vamos fazer uma pequena introdução com madeira maciça, falando um pouquinho sobre a anatomia da madeira, né? Como que é o processamento da madeira maciça e algumas aplicações. Então para isso nós vamos ver um pouquinho como que é o ciclo, né, de produção da madeira, da sua extração, passando pelas várias etapas nas várias cadeias industriais até chegar no consumidor final. Então, primeiramente, as madeiras são cortadas, né, das árvores e transporte das toras, né, por tratores e levadas até o centro de processamento da madeira. Depois, faça o processamento e verifique-se a qualidade do produto para que ele possa ser distribuído. E aqui nós temos uma cadeia produtiva, né, o ambiente das instituições, desde a origem do produtor. O produtor de madeira seria nessa primeira etapa aqui. Então você pode ter uma floresta nativa, não? Ou seja, as florestas que estão aí desde a época do descobrimento, quer dizer, as florestas que, né, já existiam aqui antes da descoberta do Brasil, e também podemos ter as florestas plantadas, né, através aqui de eucaliptos e através de pinos. Essas madeiras, essas florestas são plantadas para produzir depois os painéis industrializados, né, que são os MDFs, os MDPs, os aglomerados. E depois, na segunda fase aqui da indústria, depois que a madeira é produzida, depois ela é preparada aqui, ela vai para o desdobro. O que é o desdobro, né? O processo de corte da madeira, transformando-a em tábuas, em pranchas, né? E também depois a gente tem uma etapa aqui das laminadoras. O que é? Então essas madeiras são processadas, né, em máquinas que vão transformar essa madeira maciça aqui em lâminas mesmo com 0,5, 0,6 milímetros de espessura, conforme nós veremos aqui em algumas máquinas já nas próximas telas. E a floresta plantada, né, vai produzir a indústria de painéis, que são aqui os MDFs, os MDPs, os aglomerados. E para isso, a indústria de painéis, o que ela precisa, né? Ela precisa para produzir, ela precisa de máquinas, ela precisa de equipamentos, ela necessita de produtos químicos, né, para produzir os adubos, fertilizantes, para poder fazer com que haja germinação das mudas para que as florestas plantadas cresçam, né, e depois possam ser utilizadas. Então aqui em outros insumos nós temos os plásticos que são também, né, utilizados na indústria moveleira, os metais, né, através das ferragens, dos puxadores, e também de vários tecidos, né, tecidos e couro que vão compor também os vários tipos de móveis. E na terceira etapa aqui nós temos a segunda indústria, que a gente vai trabalhar aqui com a madeira maciça. Então a madeira maciça saiu da floresta nativa, foi serrada, foi desdobrada e agora ela chega aqui na segunda indústria. Então nessa segunda indústria aqui ela pode, né, para a indústria de móveis, né, para produzir o quê? Né? Para produzir peças de bancos, peças de pés de cadeira, né? Para produzir pés de mesa, para produzir tampos de mesa, para produzir estruturas de telhado, né? Estruturas de tábuas corridas, né? Para pisos, enfim, tem esta parte da indústria aqui. E também, numa aplicação menos nobre, né, a gente tem aqui a indústria que produz aqui a madeira para construção civil, né, através dos pontaletes, né, para servir de escoras aqui. Então, nesta indústria aqui também, a gente vai utilizar todos esses equipamentos aqui nessa serraria. Também a gente vai usar uma série de equipamentos aqui para poder trabalhar com essa madeira.
E essa indústria de móveis vai depois ter como destino final, ela vai ter, para fazer a distribuição, ela vai ter um destino dos atacadistas, são os grandes, né, produtores de madeira, vai ter aqui os varejistas e vai também destinar esses móveis aqui para as exportações. E os exportadores, os varejistas e os atacadistas, né, têm como objetivo levar esse produto até o consumidor final. E depois aqui o transporte, né, para proporcionar esse ambiente logístico para que esses produtos cheguem em todos os rincões do Brasil, né, desde a floresta até as cidades mais longínquas aí dos cantões do Brasil, ok? Bom, quando a gente fala em madeira maciça, né, nós falamos aqui também na expressão madeira de lei. O que significa, né, madeira de lei? Porque desde a época do descobrimento do Brasil, Portugal já estava naquela etapa da economia extrativista, onde ela retirava muita madeira daqui e mandava para Portugal. Mas como não tinha exatamente uma espécie determinada, né, para que essas madeiras fossem retiradas, eles retiravam tudo quanto é tipo de madeira daqui, cortavam, enchiam os navios e levavam para Portugal. Lá chegando, eles verificavam que muitas espécies que eram retiradas, né, não se prestavam para aquele fim que seria os específicos, né, para a destinação da madeira. Então, o rei de Portugal lançou um decreto especificando quais madeiras poderiam ser extraídas do Brasil e levadas até Portugal. Então, a partir daí, ficou conhecido esse termo, né, madeiras de lei, porque estava lá determinado na lei quais tipos de madeira poderiam ser extraídas e levadas a Portugal. E esse termo vem até hoje. Então, madeiras de lei são aquelas madeiras mais nobres, ok? Então, vamos continuar. Agora, o que a gente vê aqui? Nós temos aqui umas madeiras. Essas madeiras aqui são oriundas, né, de florestamento, ou seja, de eucalipto. A gente vê ao fundo aqui eucalipto, e aqui a gente já vê os troncos dos eucaliptos cortados e com já o processamento de retirada das cascas. A gente vai tentar ver um pequeno vídeo aqui e mostrar como que essa madeira é preparada, cortada, né? Então ela pode ser cortada de várias maneiras. Ela pode ser cortada com motosserras, mas também pode ser cortada por métodos mais produtivos que a gente vai mostrar aqui. Então nós vemos aqui, pessoal, uma máquina extremamente eficiente, né? Parece um robô, né? Acoplada num braço mecânico de um trator de esteira que tem o objetivo de cortar a madeira florestada aí, né, os eucaliptos ou os pinos. Então o que ela faz? Ela colhe, ela corta, ela abraça, né, o tronco, serra na base, próxima ao solo, e depois em movimentos, né, de vai e vem, ela retira toda a casca, do tronco e depois regulariza através de um corte, né, num comprimento padronizado. Então a máquina é extremamente, né, eficiente e que dá uma produtividade muito boa. Continuando aqui, nós temos agora aqui a anatomia da madeira de forma bem genérica. Então nós temos um tronco, né, cortado. Então aqui a gente vê os anéis de crescimento da madeira. Então aqui, esta parte mais clara aqui é o cerne, que é a parte mais dura da madeira, mais velha, né? E aqui a gente tem o albuno, que é a parte mais nova, e aqui depois a casca, né, para proteger, como se fosse a pele da madeira. E aqui a gente tem uma série de outras anatomias internas aqui, onde, né, a seiva é levada, enfim. Então a gente tem aqui, né, o câmbio, tem o periderme, né, o felogênio, o súbero, o floema vivo, né, que vai formar a casca aqui, ok? Então é mesmo só para ter uma noção mínima aqui. Então, através desses anéis de crescimento aqui, né, dá para saber a idade da madeira, os especializados conseguem verificar aí. E como que se dá o desdobramento da madeira? Então a madeira, depois que ela é cortada, ela é transportada por tratores, né, da área da floresta até as serrarias, que é a primeira indústria, o primeiro processamento dela. E aqui, em função do uso, ela é cortada
Então, pode ser cortada aqui no sentido tangencial, tá vendo? Então, vejam que essas camadas aqui mais da extremidade, né, elas até chegam a empenar um pouquinho, né, para fora. E aqui nós temos outro tipo de corte, corte tangencial, esse primeiro corte aqui, esse corte aqui, esse corte aqui, esse corte aqui, e depois esses pedaços que sobraram aqui são cortados no sentido contrário. E aqui, né, o outro tipo de corte, tá vendo? Em vez de cortar no sentido perpendicular, cortou no sentido paralelo. Então, em função do tipo de uso que a madeira vai ter, o corte tem que ser adequado, né? E aqui vão mostrando também os vários tipos de corte. Aqui um corte radial, tá vendo? Já diferenciado. Então, essas são as fases de desdobro da madeira, né? Bom, madeira desdobrada, aqui a gente tem, né, uma madeira já tratada, e aqui a gente tem a madeira bruta. Então, aqui foram já retiradas, foram já cortadas, né, o eucalipto ou pinos, e já são enfeixadas e levadas aqui né, no autoclave para ser tratada, né, contra apodrecimento, né, por fungos, cupins e outros agentes biológicos que provocam a deterioração da madeira. Então, deste lado aqui eu tenho esse equipamento, e aqui eu tenho uma outra vista, já com a madeira aqui tratada e cortada, né, com o mesmo objetivo aqui. Bom, já nesta tela aqui, a gente vê dois equipamentos aqui e um desenho esquemático. Então, está de perfil aqui, né? Então, nós temos aqui a tora, no sentido, né, do comprimento aqui, e essa tora é posta a girar, e contra a tora aqui, através, tá vendo? Tem um carrinho aqui, hidráulico, ele empurra esta faca de corte aqui embaixo e esta faca de corte aqui em cima. E quando a madeira gira, essas facas em contato com a madeira vai retirando, né, umas folhas finas dela, como se fosse um apontador. E essas folhas vão saindo e vão se enrolando aqui. Depois eles recortam essas folhas, né, na medida aproximada de 20 a 25 centímetros, e mais ou menos com 2,20 metros, 2,5 metros, e são vendidas depois essas folhas de madeira natural. Então, imagina que uma tora aqui de 7, 8 metros, né, vão gerar muitos metros de lâmina de madeira aqui para ser vendido. Depois isso aqui é lixado e vendido, né, nos distribuidores, para que as indústrias e as marcenarias comprem para poder aplicar nos seus móveis. E aqui já é uma máquina, né? Aqui já é o esquema, aqui já é uma máquina, e aqui, né, aqui o torno desfolhador, e aqui uma outra desenroladeira num outro tipo aqui. Então vê que ela desenrola aqui e sai daqui e já vai sendo enrolada para cá, como se fosse uma bobina de papel mesmo, ok? Bom, aqui a secagem da madeira. Então nós sabemos que a madeira, para que possa ser utilizada, ela tem que estar com uma umidade controlada em torno de 12%. Então aqui ela é uma secagem no tempo, né? Então pegou-se aqui os troncos dispostos, né, então tem 2 nesse sentido transversal, depois você coloca uma camada em cima, depois põe 2 novamente no sentido transversal, e vão se fazendo pilhas, né, para que haja uma aeração aqui, desta maneira seque, né, no tempo. E aqui já é um ambiente mais controlado, já é um galpão, né, uma estufa, onde as madeiras já cortadas aqui em forma de pranchas e tábuas, né, tem a secagem controlada eletronicamente aqui. Então, por exemplo, se você comprar uma madeira para fazer um piso de tábua corrida e não tiver esse índice de umidade em torno de 12%, o que vai acontecer? Depois de assentado, a madeira vai secar, né? Ela vai encolher, então as juntas que inicialmente estavam aí de 2, 3 milímetros vão ficar com mais de meio centímetro, né, tendo que ser novamente refeito o trabalho, e ainda elas vão empenar. Então tem que garantir que do fornecedor que tenha essa certificação que a madeira foi tratada, foi comprada com origem legal, e que ela está na umidade ideal para poder trabalhar com móvel. Imagina que o Brasil
uma grande indústria, né, vende de norte a sul do país. O Brasil, como sendo, né, um país continental, tem regiões muito diferentes. Por exemplo, no Rio Grande do Sul a gente tem um clima e no Nordeste a gente tem um clima totalmente diferente. Então você tem que garantir que o móvel seja fabricado no Sul e para ser vendido em qualquer local do Brasil, e ter a garantia de que ele não vai sofrer nenhum problema por conta do clima, né? Bom, aqui nós já começamos com os painéis de madeira. Então, o primeiro que a gente tem são os compensados. Então, por que chama-se compensados? Porque eles são formados por camadas, com lâminas, né, de madeira, sempre em número ímpar. Por exemplo, você tem aqui uma camada de madeira aqui, num sentido do veio, nesse sentido aqui, depois a camada de cima já é no sentido contrário. Desta forma, você intercalando, né, em sentido contrário das fibras, as forças que agem, né, para empenar em um sentido são anuladas pelas forças contrárias da outra placa, e assim por diante. Então, se você vai colando todas as placas de forma alternada, né, cruzada, elas vão garantindo uma estabilidade dimensional, não vão trabalhando, e com isso, obviamente, não vão empenar, né? Então, a colagem é feita, né, por pressão, podendo ser executada em prensas, né, que podem ser na temperatura ambiente, né, ou a quente mesmo. O adesivo, né, pode ser à base de água, né, ou de base sintética. Podem ser fabricados em folhas grandes e com defeitos reduzidos. E tem reduzida retração e inchamento, né, sem trincas na cravação de prego. Então você pode até colocar um prego aqui que ele não vai ter problema, né, de fixação. Então, desta forma aqui você aproveita de maneira melhor, né, as chapas. E até mesmo aquelas que não têm uma qualidade muito boa, pode ficar internamente e depois, com a adesão da cola, né, vai servir plenamente, né, para o objetivo. Então, olha aqui, você tem uma camada nesse sentido aqui, depois a outra no sentido contrário, assim por diante. E aqui a gente tem o compensado sarrafiado. Então, o compensado sarrafiado, da mesma maneira, tá vendo? Você tem aqui agora um pedaço de madeira maciça daqui para cá. Essa daqui agora, veja que esse daqui a fibra está nesse sentido, essa aqui a fibra está no sentido contrário. E essa outra aqui também a fibra está no sentido contrário. Então, essas três aqui estão coladas, né, em sentidos contrários. Depois, aqui em cima, você coloca novamente, tá vendo? Uma placa aqui de mais ou menos uns 2, 3 milímetros, e em cima você pode colocar uma lâmina nobre, né? Por exemplo, uma embuia, um IP, um jequitibá, né? Para compor, por exemplo, uma porta de alto valor agregado. Se for de uma porta, né, para uso comercial, de baixo valor agregado, aqui pode ser uma lâmina, né, menos nobre, né? E depois ela vai ser lixada e pintada, cumprindo o mesmo objetivo. E aqui mais fotos agora do compensado, né? Do compensado sarrafiado. Dá para ver muito bem aqui, olha só, aqui um sarrafo aqui com as lâminas nesse sentido, com as fibras, aqui um colado com as lâminas no sentido contrário, e assim por diante, tá vendo? Esse nesse sentido, esse nesse, esse nesse, esse nesse, sempre invertendo a posição, e depois uma capa aqui em cima, né? Uma capa, uma contracapa, o miolo, né? Dessa forma você pode aproveitar todos os pedaços de madeira para compor, por exemplo, uma porta, né? Uma porta prancheta que a gente chama. E aqui então você tem vários desenhos dele, tá vendo? Aqui os sarrafinhos são mais finos, né? Mais altos e bem estreitos para compor aqui os MDFs. E aqui em cima é lâmina nobre ou não, né? Então tem vários desenhos aqui mostrando, né, o mesmo objetivo. Bom, as dimensões variam de espessura de 0,4 centímetros até 3,5 cm. E as medidas, né, variam de 1,10 m de largura e 2,20 m de comprimento, e 1,60 m de largura por 2,75 m de comprimento.
Já aqui nós temos agora o compensado flexível, né? O tipo Valeflex. Para que serviriam esses compensados aí? Então, da mesma forma que a gente tem um compensado, né? Que são feitos com lâminas onde as fibras são coladas de madeira perpendicular, nós temos aqui as lâminas naturais de madeira que são coladas no sentido da fibra, para proporcionar esta curvatura aqui para compor móveis, né, que tenham formas orgânicas, por exemplo, um balcão arredondado, né, por exemplo, uma cadeira especial. Então, dessa forma, você consegue adaptar aqui os vários tipos de design para o móvel. Então, continuando aqui, a gente vê algumas aplicações. Olha lá. Nós temos aqui uma cadeira especial, que tem este formato aqui. Então, aqui, vamos imaginar que aqui tem uns 7 milímetros de espessura. Então, você vem com uma lâmina aqui, depois você cola outra lâmina aqui e vai colando várias lâminas aqui, né, no mesmo sentido. E, obviamente, para ficar com esse formato aqui, tem uma forma, são duas formas, né? Uma forma para ter esta parte aqui vamos dizer assim, do assento, e a outra forma para ter aqui os pés. Então, você, depois dessas estruturas aqui todas coladas em cima da forma, deixa-se curar por um tempo, e aí a hora que já tiver acontecido o processo de cura, ela vai ficar com essa forma que depois é só regularizar e dar acabamento. Então, aqui para fazer, por exemplo, uma cadeira, né, especial com uma forma orgânica. Aqui uma chapa balcão, por exemplo, você quer revestir um balcão, ela que tem no máximo, né, 1,20 m, com forma arredondada, você vai utilizar, olha, as fibras estão nesse sentido aqui. E aqui, para você revestir, por exemplo, uma coluna redonda, né, de alvenaria ou mesmo de madeira, você tem aqui o sentido contrário. Então, ela pode ter até 2,5 metros de comprimento. Vejam que as fibras aqui agora estão no sentido contrário, tá vendo? A essa daqui, e com um perímetro de 1,22 m. Se precisar, você pode emendar. Então, medida 1,22 por 2,50 e aqui 1,22 por 2,50, só que em sentido inverso. Olha lá, outros móveis, né, outras aplicações aqui, ó. Então, aqui um comedor, né, para pet, aqui um balcão todo arredondado e aqui uma outra cadeira com design especial, né, tudo utilizando aqui esse compensado flexível aqui, onde as fibras da madeira são colocadas de forma paralela, né? E aqui a gente tem agora os vários padrões de madeira para compor o Valeflex. Então, você tem aqui várias espécies de madeira natural, né? Lá, Jequitibá, Tauari, Amapá, né? Curupixá, Jequitibá, Itaúba, Goiabão, Frejó. Então, quais são bem utilizados hoje? Esse Jequitibá aqui e o Frejó, né? Está em alta aqui, ok? E agora, madeiras reconstituídas. Agora que a gente vai começar naquelas madeiras que se prestam, né, para fazer os móveis industrializados, conhecidos, né, como MDF, MDP e OSB. Então, essas chapas são produzidas, né, através das fibras, partículas ou lâminas de madeiras reconstituídas, através das florestas plantadas, né, de eucalipto ou então de pinos. E depois esses cavacos, né, são aglutinados em processos secos, né, a quente, com essas resinas ureicas que vão fazer com que o material seja unido, seja colado. Então, e a chapa de fibra de madeira, aquelas conhecidas, né, como Eucatex ou Duratex, não tem adição de fibra, simplesmente a camada celulósica, né, é pressionada através de prensas poderosas e com calor, mas sem adição de cola. Então, nós vamos ter aqui o primeiro painel de madeira, vai ser o aglomerado. Então, o que é o aglomerado? Então, tá vendo? A gente vê um desenho dele. A aglutinação de partículas de madeira, né, tipo uma serragem, para compor um determinado painel em várias medidas comerciais, que a gente vai ver aqui depois. Então, painéis compostos, né, por madeiras, tem 3 dimensões. Então, no meio aqui são
tem uma granulometria, né, maior, e nas extremidades aqui nas faces tem uma granulometria menor, né, para facilitar aqui o processo de lixamento, de pintura, né, de qualquer outro acabamento que se queira aqui. Então, no meio, né, na extremidade são partículas mais densas e no centro partículas menos densas, né, mais espaçadas aqui. Como que ele se apresenta? Ele pode vir cru, né, do jeito que nós vimos lá na foto, ou pode vir laminado com madeira nobre. O que seria laminado com madeira nobre, né? Seria revestir a parte cru com a lâmina de madeiras naturais que nós vimos lá no início, né, com aquela faqueadora. Então você retira, por exemplo, de uma lâmina de uma árvore, né, de ipê, ou de uma lâmina de frejó, que tem mais ou menos 0,6 milímetros de espessura, e aí você aplica na superfície, nas duas superfícies do aglomerado, e depois nas bordas você ainda aplica, né, o mesmo laminado. Depois você cola aquilo, lixa tudo, vai parecer que a placa é inteirinha de madeira maciça, né? Então desta forma você contribui muito, ao invés de você fazer um tampo inteiro de mesa, né, por exemplo, com madeira maciça, que, né, você usaria muita matéria-prima, você usa só uma pequena parte aí de 0,6 milímetros. Então dá para produzir muitas e muitas mesas utilizando só essa parte mais fina aqui, né? Então pode ser laminado também com BP. O que é BP? BP são os laminados decorativos de baixa pressão, que são aqueles padrões madeirados que a gente vê aí nas amostras, né? Que todo ano tem feiras internacionais para mostrar a padronagem aqui. Então ela pode ser padrão madeirado ou pode ser também unicolores, né? Tipo branco, né? Preto e uma infinidade de outras cores aqui. E o FF é o Finish Foil, que na realidade também é uma película, né, de papel. Então esse BP aqui é uma película, né, de papel decorado, né, aplicado com baixa pressão. E esse Finish Foil aqui também é uma película de inferior e menos resistente ainda, utilizada mais para móveis populares, né, de baixo valor agregado. E aqui ele se apresenta com as seguintes dimensões. Então ele pode vir cru, como a gente viu lá, nas medidas de 0,8 até 2,8 centímetros e nas larguras, né, de 1,83 por 2,75, que é a mais comum, e nessas outras medidas um pouco maiores aqui, não tão comuns. E aqui ele pode vir com BP, né, então ele já pode vir com aquele padrão, aqueles padrões madeirados ou unicolores, nas dimensões de 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2 e 2,5 centímetros, já na medida também padrão de 1,83 por 2,75. O aglomerado de FF só tem 3 dimensões, 1,2, 1,5 e 1,8, né, utilizado então para móveis mais populares, nas mesmas dimensões. E o aglomerado FF envernizável também nas mesmas medidas. Então esse daqui é o na escala de qualidade aqui, né, esse aqui seria o mais simples, né, de baixo valor agregado. E ele é possível envernizar. Esses outros aqui não. Bom, depois a gente vê o MDP, né, particulado de média densidade. Então esse aqui se assemelha muito ao aglomerado. Esse aqui é uma evolução do aglomerado. Depois do surgimento do MDF, o aglomerado, né, ficou com seu uso um pouco restrito. Então desenvolveram esse MDP aqui para que pudesse, né, também recuperar um pouquinho o padrão, né, de comércio que ele tinha antes do surgimento do MDF. Então ele tem aqui um núcleo, a parte central aqui são com partículas menos densas, e nas extremidades aqui ele tem camadas com as partículas bem menores, proporcionando um acabamento superficial muito bom, e pode se prestar bem, né, a pinturas, ou então aplicar os laminados aqui, né, de madeira natural. Então os BPs ou mesmo até os FFs, ok? Então é essencialmente indicado, né, para a produção de imóveis residenciais e comerciais de linhas retas. Então obviamente você não pode cortar ele aqui, querer fazer um redondo, que ele não vai permitir por conta, né, de ser pouco denso. Mas quando você trabalha com móveis retos,
ideal. Então a caixaria aqui, por exemplo, a caixa de um guarda-roupa, a caixa, né, de uma cômoda, né, a caixa de um armário suspenso, não tem problema nenhum e não perde nada em qualidade. Já quanto às portas, talvez tivesse uma necessidade de uma geometria diferenciada, então você poderia utilizar o MDF, que teria uma qualidade para usinagem, né, melhor, poderia ter algum rasgo, algum entalhe sem problema nenhum. E aqui então a gente tem, né, o MDF, né, que é muito conhecido. Aqui está o MDF natural. Então são painéis compostos, né, agora não são mais com aquelas aquelas partículas tipo serragem. Agora é feito com a aglutinação das fibras mesmo. Essas fibras aqui são arrancadas da madeira natural e se assemelham a pequenos pedacinhos de bombril, né, que realmente é a própria fibra da madeira. E quando aglomerados, né, e prensados e com a adição de cola, eles transformam nos painéis que têm um comportamento muito parecido da madeira maciça. Então ele tem algumas características mecânicas, né, que se aproximam muito da madeira maciça. Então a maioria dos seus parâmetros físicos são superiores aos da madeira aglomerada, caracterizando-se também por possuírem boa estabilidade dimensional e grande capacidade de usinagem. Então você pode fazer o que você quiser, que pode cortar, fazer rasgo, né, que ele mantém a sua superfície muito diferente, né, do que os painéis aglomerados ou MDPs, que obviamente não foram feitos para esse tipo de aplicação. Bom, onde seriam utilizados os MDFs, né? A sigla que significa então partículas, né, de média densidade. Então, amplamente utilizado na indústria moveleira, mas também utilizado na fabricação, né, de vários objetos de decoração, né? E também expositores, aqueles expositores que tem nessas casas comerciais com aqueles rasgos, onde eles colocam os aramados, né, cromados, e depois eles dependuram, né, os objetos que vão ser expostos à venda. Também podem ser aplicados em rodapés, né, e aplicações verticais como portas, né, por exemplo, as portas de armários com portas deslizantes, as portas, né, de 2,60 m, 2,65 m. Bom, como que eles se apresentam? Ele pode ser vendido cru, né? Quando que você usa o MDF cru? Você usa o MDF cru, né, para móvel, quando, por exemplo, você quer fazer um laqueamento, né? Laqueamento, você pode usar aqui o MDF cru, porque não tem sentido você comprar um mais caro e depois pintar em cima dele. E ele pode vir com laminados de madeira nobre, né, como nós já vimos que acontece com o MDP, e pode vir ainda com o BP, né, que é aquela camada melamíneo, aquele papel, né, com os padrões madeirados ou mesmo unicolores, e pode vir também revestido com FF, né, que é também um papel, só que de menor resistência do que os acima aí. As medidas comerciais que se apresentam, ele pode ser cru, né, ele pode vir aqui revestido com MDP, pode vir revestido com FF e com FF invenizável. As medidas variam, né, de 6 milímetros e até 3,5 cm de espessura. Hoje tem até com espessuras menores de 2,5 até 3 milímetros para fazer fundos de gaveta, por exemplo, né? As dimensões são essas, padrão aqui 1,83 por 2,75. E aqui o FF só tem duas espessuras, né? 1,5 e 1,8, e invenizável também. E aqui o prêmio, né, de 25 milímetros para você fazer, por exemplo, às vezes um tampo de mesa mais resistente, então você pode ter aqui uma espessura maior. Bom, agora nós teríamos, pessoal, o Super MDF. O Super MDF, eu coloquei aqui Arauco maciça, ele foi desenvolvido inicialmente pela Maciça, né, que era uma grande produtora internacional de painéis de madeira reconstituída, que acho que em 2017 foi adquirido pela Arauco, né, uma outra produtora de painéis. Então hoje é uma empresa só. Então esse Super MDF é um material à base de MDF como os outros, mas ele difere
no seu processo de fabricação, nesse processo chamado acetilação, que o torna muito resistente às intempéries, né, as intempéries, resultando em um produto inovador. Então ele pode ser levado em ambientes externos, pode, né, sofrer ação do tempo, né, com chuva, com muita ação da água, pode ser até enterrado aqui, que ele vai manter suas características por longo tempo. Então, quais as vantagens dele sobre o comum? Então, ele é perfeito para móveis em áreas externas. Então, você pode fazer, né, bancos externos, você pode fazer para colocar, por exemplo, nas áreas molhadas, né, de piscina, em saunas, pode colocar em fachadas, né? Então, ele pode ser envernizado, laqueado, e resiste ao fogo, né, até a classe D. Garantia de 50 anos, sendo 50 anos em ambiente externo e 25 anos submerso em água ou enterrado diretamente no solo. Então, vejam que é um material muito bom. E é um produto, né, ecológico, né? Então, algumas aplicações aqui, as medidas comerciais se apresentam nas espessuras de 6, 15 e 18 milímetros. Então, aqui, por exemplo, para sauna, aqui para fachadas, enfim. E aqui, os produtos, né, que foram idealizados por essa empresa aqui de design, né, Araucária Art Design. Então, uma cadeira pontual, aqui uns banquinhos lúdicos, né, em forma de bichinho de elefante, e aqui um banco, né, utilizando fitas de LED aqui, através de vários triângulos dispostos em posições especiais aqui para compor o banco e dar um efeito muito interessante. E agora aqui, pessoal, painéis de fibra de madeira. Então aqui está como que você produz, né, o painel de MDF e o painel de OSB. Para isso eu vou pedir que vocês vejam todos aqueles vídeos, são 6 vídeos, né, na pasta de vídeos de madeira industrializada, para que vocês possam entender melhor isso daqui, né? Não dá para fazer aqui porque não tem nem muito sentido. Então, primeiramente, você tem lá as florestas plantadas, onde são retirados eucaliptos, que nós já vimos, né? Eles são tratados depois, são transformados em cavacos, né? Como se fosse uma espécie de serragem. E depois também, num outro processo, ele é desfibrado. Essa fibra aqui dele se assemelha a um bombril, só que no caso aqui seria da fibra da própria madeira, né? E aqui depois tem a resina, que é a cola que vai fazer com que esta fibra aqui, ou então esse cavaco aqui vai produzir, né, os MDPs, os aglomerados, e aqui vai produzir o MDF. E unido, né, a esta cola aqui, com pressão dessas camadas e temperatura, você vai conseguir aqui esses painéis. E aqui já tá vendo? São as prensas aqui, onde esse material, né, essas fibras ou esses cavacos foram prensados a quente, já com a adição das resinas, e vai produzir aqui um tapetão, né, formando um colchão. Depois isso daqui secado, né, através desses grandes leques aqui, ele é cortado em medidas brutas, levado aqui para esse resfriamento, que parece uns leques, e depois então ele volta para a máquina de corte para regularizar e calibrar, né, o seu comprimento, a sua largura. Ok? Então isso é feito, né, para todas as espessuras que são comercializadas. E aqui já as placas, então aqui essa placa ela pode ser, como nós vimos, né? Ela pode ser crua, pode ser revestida com BP, pode ser revestida com FF. E então depois dê uma olhada no vídeo lá. Quando vocês forem olhar o vídeo, lá vai estar se referindo à maciça, né? Mas a maciça foi incorporada em 2017 pela Arauco, né? Então hoje já é Arauco, mas lá pelo menos dá para entender um pouquinho o processo de produção. E aqui agora fazendo algumas comparações, painéis de fibra de madeira, as diferenças entre o MDF e o MDP, né? Então tem uma polêmica no mercado aí falando qual que é o melhor. Então na realidade não existe um melhor que o outro, né? Tem a escolha correta do tipo de produto para você produzir
né, com um fim diferenciado. Então a principal diferença entre eles, né, é que o MDP é a união de partículas prensadas, né, em camadas finas nas extremidades e no centro camadas mais grossas no miolo, né? Já por sua vez o MDF é feito com a aglutinação das fibras e então a diferença está aí. Então o MDP ele é mais indicado para a produção de móveis residenciais e mesmo comerciais retos, né, que não exijam usinagem ou rasgos, né, furos, que não seria possível executar com o MDP. Então essa é a diferença entre eles. Por exemplo, também quanto à umidade. Quanto à umidade, o MDP vai resistir um pouco mais à umidade, uma vez que por ele ser menos denso, a água ocuparia, né, os espaços entre uma partícula e outra. Então, entre o espaço de uma partícula e outra, né, a água poderia ficar nesses espaços aí e ter um efeito de inchamento, né, de inchaço menor do que no MDF, que é de fibra pura, que é um material ávido por água, que é a própria madeira, né? Então o MDF chega a quase dobrar a sua espessura. E o MDP, ele, após receber a umidade, ele quase que volta à sua forma, à sua medida inicial. Então, ele, para esse aspecto, ele é melhor do que o MDF. Resistência mecânica. Então, o MDF também, devido a algumas características mecânicas, né, se aproxima da madeira maciça, mas nem por isso ele resiste a maiores esforços que o MDP, porque o MDP, sendo com partículas maiores, as partículas se entrelaçam umas nas outras e dá um efeito estrutural bem melhor do que o MDF, né, que teria uma uniformidade de fibra. Então, com o peso ali, ele poderia ter mais facilidade de empenar. Então, por exemplo, se você vai fazer uma prateleira maior que não tem apoio no meio, então é preferível você usar MDP do que usar MDF. Então, não existe melhor ou pior, né? Depende do objetivo que você quer. Então, geralmente, para as caixarias de armários, você usa o MDP. E para as portas, ou então naquelas regiões que você tem que furar, fazer rebaixo, fazer recortes, para mostrar, por exemplo, um detalhe numa porta, aí você usaria o MDF. Então esta é a conclusão, né, que a gente chega, não existe pior ou melhor, né? Depende do que você vai utilizar. Então tem que ficar muito atento aqui na hora de você for comprar um material, né, para os projetistas não te convencer de levar o MDF no armário inteiro, que poderia ficar até mais caro, né? Ok? E aqui vamos ver outro tipo de painel. Trata-se do MDF hidrófugo, ou seja, aquele painel para diferenciar, utilizando, né, uma resina especial que vai fazer com que a água, né, seja repelida, e ele é depois utilizando pigmentos na cor verde para poder diferenciar do comum, né? Então esta é a característica dele. As dimensões são, né, 1,83 por 2,44, né, 1,83 por 2,5 e 1,83 por 2,75. As espessuras regulares variam, né, de 6 milímetros até 25 milímetros. E obviamente ele é mais caro do que os outros, né? Então você utilizaria onde o uso estaria mais sujeito, né, à umidade. Então as aplicações aqui: mobiliário, especialmente onde exista, né, risco de exposição à umidade, regiões litorâneas, né, móveis de cozinha, banheiro, rodapés. Então nas áreas onde estão mais sujeitas à água, né, à umidade. E também é excelente para a construção civil e a construção naval e captaria do interior. Então painéis, né, para casas, coberturas que vai estar sujeita à chuva, e na indústria naval, né, porque estando em contato o tempo inteiro, né, com uma região mais úmida, se faria a construção dos móveis todas com esse tipo de MDF aqui. Então ele pode ser usado também, né, para
para molduras e aplicação de diversos acabamentos. Então ele pode receber tinta, verniz, né, laca, papel melamínico, folha de madeira, PVC e termolaminado, igual o MDF comum, ok? Só que ele tem essa característica acrescida nele aí. Evidentemente, né, o custo é maior. E aqui um MDF Fire. Então esse MDF Fire, né, essa marca aqui Fire, MDF Fire com essa característica, é um painel da Duratex. Então qual que é a característica dele? Então foi o primeiro painel desenvolvido, né, com componentes internos que vem retardar a propagação de chamas em caso de incêndio, né? Então é utilizado na composição da chapa pigmento avermelhado para se diferenciar dos outros. Então é produzido, né, com resinas especiais atóxicas, né, e não tem cheiro. Então é um painel ecológico, né, certificado pelo FSC, que é o Conselho, né, de Manejo Florestal, que é uma entidade internacional, né, sem fins lucrativos. E as dimensões são as mesmas dos outros, né? Então tem 1,8 centímetros de espessura e 2,75 por 1,84. Então, para onde que ele seria mais adequado, né? Então, ele seria mais adequado para projetos que exigem um nível de segurança bem maior, né? Onde tem aglomerações de pessoas, por exemplo, né? Escolas, shopping centers, né? Teatros, hotéis, cinemas. Então, em caso de incêndio, você teria tempo tranquilamente de evacuar todo o pessoal, né? Sem gerar pânico, porque a propagação do fogo nele é bem mais lenta, né, do que no MDF comum ou em outro tipo de madeira. E agora aqui a gente vai ver a chapa dura. Então essas chapas são compostas por fibras de madeira direta, então não tem adição de resina aqui. Então são as famosas, né, chapas de Eucatex ou Duratex, conhecidas lá de muito tempo atrás. Se você virar ela na borda aqui, colocar a unha aqui, se tiver uma unha um pouquinho não tão curta, você vai conseguir abrir as fibras aqui, porque elas não têm resina, né? Então é simplesmente pressão e calor. Esse painelzinho perfurado quase não usa hoje em dia mais, ele era, né, utilizado aqui para substituir esses painéis, esses flat wall, né, que são aqueles MDFs com ranhuras para poder colocar exposição de madeira, exposição, né, de objetos. E esses furinhos aqui você podia utilizar, você faria um painel, passaria arames aqui ou garras, né, para poder prender os produtos. Então tem muito uso mais não, mas eles existem ainda, e esses daqui lisos, né, sem os furos, são muito utilizados ainda para produzir as divisórias, essas divisórias comerciais que a gente conhece, onde você pode aplicar aqui os mais variados tipos, né, de pintura unicolores, ou então receber mesmo aqueles padrões, os mesmos padrões que você utiliza, né, nos MDFs, padrões madeirados. Então esse aqui é feito, né, pelo processo feito, né, com a resina de eucalipto, por isso que fica essa cor mais escura aqui. Aplicação, então já falamos aqui na indústria de móveis, né, portas, né, divisórias, embalagens, e na indústria automotiva hoje nem tanto, você utilizava muito para as portas dos automóveis, né, você utilizava isso aí para fazer as tampas de porta-mala, hoje não usam muito mais, mas ainda está aqui. Eles são vendidos nas espessuras de 2,5 mm, 3, 4,5 e 6. E as dimensões variam, né, de 1,22 m a 2,44 m e até 1,83 m, né, por 2,75 m, que é a medida padrão. A chapa cru. E a pintada, né, só tem aqui de 2,5 e 3 nas mais variadas cores, nessas medidas aqui. 1,22 por 2,75. Esse aqui geralmente é as chapas das divisórias, né? E aqui, pessoal, nós temos um outro painel também muito utilizado, o tamburato, né, o honeycomb, ou seja, é um painel tipo colmeia, onde você tem no núcleo aqui, você tem uma colmeia tipo esse daqui, feita, né, com papel reciclado. Então esse aqui parece aquelas caixas de ovos,
aquelas embalagens, né, para ovos. Então você tem esse material internamente aqui. Então isso daqui, quando se você pressionar nesse sentido aqui, ele é frágil, mas se você pressionar, né, de cima para baixo aqui, no caso, eu vou ter aqui, eu tenho essa colmeia, depois eu tenho aqui um painel de 6 milímetros de MDF, outro painel aqui de MDF, ele pode ser aqui, né, no padrão madeirado, nos mais variados padrões que já tem nos MDFs, e pode ser também cru, né, que você pode pintar, laquear aqui. Então, esse aqui é chamado, né, uma colmeia de papel reciclado aqui. E aí, então, para você fazer um tampo de mesa com aparência de bem grossa, bem robusta, você pode utilizar esse painel aqui. Só que para cá, se você, né, vai serrar esse painel, obviamente você vai expor aqui a colmeia. Então, o que você tem que fazer? Você tem que cortar um pedaço aqui, nos 4 lados que ficar exposto, né, colocar um sarrafo aqui, de madeira macia, colar e depois aplicar uma fita de borda ou de PVC aqui para dar acabamento. Então, é formado pelas camadas externas em painel de MDF que nós já comentamos aqui. Então, olha só as aplicações. Bom, então falando aqui ainda da borda, então depois que você aplica nessas bordas aqui, você recorta a borda aqui, coloca aqui um painel, né? Uma espessura aqui de uns 2 centímetros dos 4 lados, aí depois você vai vir dar o acabamento aqui. Esse acabamento você pode fazer com essas fitas aqui, né, de PVC ou de poliestireno, tem nas mais variadas cores, você cola aqui, ela tem 2 milímetros de espessura. Por exemplo, você vai fazer um tampo de mesa para que não ficar muito fino, né, para não machucar se você encostar o corpo aqui, ele tem 2 milímetros e aqui é arredondado, então isso aqui diminui muito, né, o risco de se cortar aqui, porque seria uma quina muito viva, né? Para outras aplicações, aí você pode então colocar esta fita aqui, que tem o mesmo acabamento do tampo, né? Você vai colar aqui, depois vai dar acabamento. Essa espessura aqui dessas fitas tem 0,45. E essas fitas daqui servem não só para colar os tamburaços, como para você colar também nos MDFs, né? Imagina que você vai fazer um móvel qualquer de MDF, você vai cortar e aí onde ficaram as bordas cortadas, você tem que colar essa fita de borda aqui, que é no mesmo padrão, né, do MDF. Você comprou lá um MDF, por exemplo, padrão embuia, então você compra também a fita no padrão embuia. Tem com as mais variadas espessuras aqui, para você cola, né? Cola com cola de contato, e depois recorta o excesso aqui para dar acabamento. Então é isso aqui que chama-se, né, fazer o encabeçamento. Então, colocar aqui, cortar aqui, colocar um sarrafo aqui, né, deixar colado, né? Então isso chama-se fazer o encabeçamento da peça. E depois você dá o acabamento ou com essa fita de poliestireno, então com essa fita aqui de PVC, né? Então, os padrões que tem, então os padrões BP, né, que a gente viu com as cores do mercado. Então ele também pode ser fornecido com uma camada laqueada, aquela lacadê, né, de alto brilho, ou pode ser fosco, ou ainda pode vir no verso cru, que às vezes ela vai ficar escondida, encostada numa parede e você não precisa de acabamento. Então as dimensões é de 4 centímetros e de 5 centímetros, e a medida é a mesma para os dois, 1,83 m por 2,75 m. Então aqui olha só os produtos que a gente consegue fazer. Então você consegue fazer, né, um painel aqui, ó, mostrando robustez, né, 5 centímetros ou 4 centímetros de espessura, vários nichos aqui, um rack aqui, né, com porta deslizante, mesinhas de centro, mesas mesmo de escritório, mostrando uma robustez, mas extremamente leve, né, devido ao seu processo construtivo com aquela colmeia. Então é muito interessante utilizar esse produto aí. E agora a gente vê o OSB, que é painel de tiras de madeiras orientadas. Então em inglês, né, Oriented Strand Board, o OSB. Então o que tem aqui? Aquelas madeiras que nós vimos lá com
0,006, né, de espessura, que a gente conseguiu lá no início, que eu mostrei para vocês no faqueamento. Então você tem aqui os cavacos, né? Ele tem mais ou menos uns 2, 3 centímetros de largura e uns 4, 5 de comprimento, tá vendo? Uma fibra aqui, uma fibra aqui. Então eles são dispostos no processo de fabricação. Tem um colchão, então você deixa uma camada para cá, outra no sentido contrário e vai distribuindo isso daqui. Então você distribui uma camada, pulveriza uma cola, distribui outra camada, pulveriza a cola e assim por diante. Então tem várias espessuras, depois você aplica pressão e calor e você compõe os mais variados. Então você fez aqui com uma série de tiras de madeira, você compôs um painel de baixíssimo custo, né, que se presta às mais variadas finalidades na construção civil, para fechamento de paredes, quando você utiliza aquele sistema na steel frame, né, muito utilizado nos Estados Unidos, no Canadá. Então, para você fechar a parede, para você usar no teto, ele aceita, né, pintura, aceita cerâmica, aceita uma série de materiais aqui para dar acabamento. E é muito utilizado também para a parte interna dos móveis, por exemplo, os móveis estofados. Então, os estofados, se você abrir, a maior parte deles vai usar esse material, que ele é bom e aceita prego, aceita parafuso e é de custo bem reduzido. E a razão pela qual ele é até usado para compor, né, formas para construção civil, né, formas de concreto, é utilizado para tapumes, então é bem versátil aí, tem várias medidas aí. Então olha só, fechamento, né, de paredes de casa com aquela estrutura steel frame, e aqui já utilizando ele bruto, né, para compor vários móveis aqui. Depois você pode invernizar aí cadeiras, né, estrutura interna de sofás. Aí foi feito aqui um balcãozinho aqui, então ele é bem útil e o valor agregado dele para você comprar é extremamente baixo. Fechar um teto, então é bem baixo o valor. E as suas medidas variam, né, de 6 milímetros até 3,5 cm de espessura, e nas medidas de 1,22 por 2,44 aqui. Então você tem 0,6, 0,9, né? 9,5 cm, aliás 9,5 mm, né? 11 milímetros, 12, 15, 18, 20, 25, 30 e 35. Então, de 0,6 até 3,5 cm de espessura. E agora, pessoal, a gente vê um outro tipo aqui, painéis, né, de fibra de madeira, os famosos EGP, né, da sigla em inglês, né, Edge Glued Panel. Então, que você faz? Você agrega vários materiais, vamos supor, você tem, olha só, um aqui, o outro aqui, o outro aqui. Então você pega, por exemplo, um painel aqui de 2 centímetros, corta aqui com 5 e vai colando, né, nas bordas aqui, e depois você regulariza a chapa. Então com isso você pode ter um grande tampo aqui de madeira maciça, né, de forma bem econômica. Fica até bonito aqui, depois você pode invernizar, você pode pintar, aplicar o que você quiser aqui. Então geralmente isso aqui é de pinos, né? Então, e tem nas dimensões de 2 centímetros de espessura até 3,5 centímetros. E o comprimento varia, né? Quadrado de 70 centímetros, né? 35 por 70, 91,5 por 2,47 m, né? 2,9 centímetros de espessura e 92,5 por 2,150 m, ou então 29 por 2,47 m ou 2,97 m. Então é extremamente útil, né? Atualmente utilizado para a confecção de móveis, né? Portas, pisos e também na construção civil. Então ficaria bem interessante você utilizar aqui. Você vai ter uma chapa maciça, né, com colada e de custo também bem razoável, bem interessante. E agora vamos falar um pouquinho dos revestimentos dos painéis que nós vimos lá. Então você pode revestir, a gente viu lá, né? Nós vimos lá, a gente viu que os MDFs, os MDPs, podem ser revestidos com um revestimento melamínico de baixa pressão, os famosos BP. O finish foil, né, que é o FF, a lâmina de madeira natural, o laminado plástico de alta pressão tipo fômica e o laminado post-form de alta pressão. Então vamos ver cada um deles aqui.
Então vejam só, o melamínico, né, de baixa pressão, BP, ele recebe esse nome porque ele é submetido a uma pressão de 30 kg por centímetro quadrado, aproximadamente a 1 minuto que essa pressão se faz. Então o que você tem aqui? A base, né, pode ser de MDF ou de aglomerado, e você vai aplicar o padrão aqui. Esse padrão aqui, no caso, é o BP, então é uma película, né, de papel decorativa, e ela é impregnada com uma resina melamínica de ureia. E embaixo também. Então, quando você aplica pressão e calor aqui nesta película sobre a madeira, ela cola, ela fica aderida aqui, né, e tem uma boa resistência. Então, aqui tem os padrões madeirados variados que vocês conhecem, ou então os unicolores, né? Branco, vermelho, preto, né? Azul. E aqui a gente tem o laminado plástico, que esse laminado plástico é chamado AP, que é de alta pressão, porque ele tem muita resistência. Então, enquanto que o anterior, lá, o BP, só tem a camada, né, de papel, esse aqui tem uma camada de papel craft, né, que é bem resistente, que é espécie de vamos dizer assim, um papelão bem resistente. Depois você tem aqui a resina melamínica, né, essa daqui que iria lá no painel anterior, que seria o BP, mas além dela a gente tem aqui um papel overlay mais resina. Esse papel overlay aqui é como se fosse, a grosso modo comparado, é como se fosse um acetato aqui, né, transparente, e a hora que você aplica pressão e calor, ele vai aderir aqui, né, a essa camada de papel craft, e na hora de aderir ele é polimerizado, ou seja, ele se transforma num plástico, quase que fica vitrificado, que por isso que ele tem bastante resistência. Então ele é utilizado, né, para balcões, para pisos, né? Para pisos onde você tem uma movimentação grande e você tem uma movimentação e um atrito grande o tempo inteiro, principalmente na área de pisos, né? Então é chamado de alta pressão, que devido ao processo de fabricação, ele é submetido a uma pressão de 100 kg a 145 graus durante 1 hora. Né? E as espessuras variam de 1 milímetro até 1,3. Então esse aqui é o laminado de alta pressão, é o tipo Fórmica, né, que ficou assim conhecido, mas tem várias outras fábricas, né? Fórmica ficou conhecido porque foi a primeira fábrica que veio no Brasil aqui. Então aqui você tem essa película aqui, né? E é o processo do piso, né? Os pisos de MDF têm o mesmo processo aqui de fabricação, né? Então isso aqui de baixa pressão, ele é submetido a uma pressão de 30 kg por 1 minuto. Ó. Vejam aqui agora que é 145 graus, 100 kg de pressão e durante 1 hora. Por isso que ele fica muito mais resistente. Então ele resiste, né, ao calor, ao desgaste e ao impacto, né, e ainda a manchas, né? Então, e agora a gente tem um laminado plástico. Então, enquanto a gente viu aquele outro que era rígido, esse daqui é muito parecido, mas só que ele se permite curvar, desde que o raio não seja menor do que 1,27 centímetros. A espessura dele é em torno de 0,6, enquanto a gente viu o outro é 1 a 1,3. Então, ele é mais fino. E quando você aplica isso aqui num equipamento especial, a uma temperatura de 175 graus, ele se deixa curvar. Então, com isso aqui você consegue, né, fazer aplicação em bordas arredondadas, o que a gente não conseguiria fazer com o outro tipo, né, de AP aqui, ó. Então, o que você consegue aplicar aqui, ó? Você consegue aplicar aqui, mesmo no MDP, né? Não se deixa usinar, mas se você usinar e aplicar esse tipo aqui de laminado post-form, ou seja, né, pós-formado, então você faz esses desenhos todos aqui, tá vendo? Tampas, por exemplo, né, com a textura, né, de granito, de mármore, né, de outros tipos de pedra, você consegue fazer, mas com essa limitação aqui, né, de 12,7 milímetros, né? E agora aqui o FF, né? Então
É película decorativa com os padrões que vocês conhecem. Então, todos os anos tem feiras internacionais onde esses padrões são lançados e todas as indústrias do mundo inteiro, fabricantes de painéis, vão até lá para ver as novidades, importam depois essas películas, trazem para o Brasil, levam para os seus países e depois, na hora de produzir os MDFs, desenrolam isso daqui, aplicam resina e calor e pressão e vão compor os painéis aqui. Então esse finish foil aqui, essa película produz os mais variados tipos de desenho, são apropriadas sobre a chapa de madeira aglomerada, MDP ou até MDF, e numa temperatura de 120 a 150 graus. São muito frágeis e são usadas apenas para móveis mais populares de valor agregado menor e devem ser utilizadas para móvel onde isso aqui seja aplicado só nas verticais. Se você colocar na horizontal, dependendo do tipo de uso, se tiver algum material abrasivo ou um uso muito intenso, ela vai arranhar facilmente. E agora aqui nós temos todos esses sites para vocês fazerem uma pesquisa mais aprofundada. Então ficamos por aqui, e até a próxima videoaula.